Olá, eu quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com você que está aí nos assistindo. E o nosso texto de hoje, dando sequência à série de estudos sobre uma igreja saudável, nosso texto, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6. Convido você a acompanhar a leitura deste texto das Sagradas Escrituras. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te glorificamos por poder meditar mais uma vez na tua palavra. E pedimos ao Pai que o mesmo Espírito que a inspirou, Pai querido, possa nos iluminar para entendê-la. Edifica cada um de nós, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Há cerca de 20 mil denominações evangélicas cristãs no Brasil. Devido a isso, é muito difícil falar sobre unidade. São muitas igrejas, muitas denominações. E quando nós falamos então sobre unidade da igreja, que é o assunto para o qual esse texto aponta, parece que isso é uma coisa contraditória. Por um lado, a unidade da igreja, todavia, não está restrita a uma denominação. Ainda que existam várias denominações, a unidade da igreja, ela está acima das denominações. Ela suplanta, em essência, a unidade da igreja não se prende às épocas, à cultura e também às denominações. Mas, por outro lado também, esse número imenso de denominações aponta para o fato de que as igrejas têm se dividido de uma maneira que não é necessária, têm se dividido por motivos que não são motivos essenciais. E há, em muitas dessas divisões, motivos egoístas e motivos que não estão enquadrados nas Sagradas Escrituras. Nós temos essas duas questões, então. A unidade da Igreja de Jesus Cristo está além das denominações, mas o número muito grande dessas denominações aponta para o fato de que a Igreja não tem batalhado de uma maneira correta pela unidade, pela preservação da unidade das igrejas locais. Nós estamos estudando sobre uma igreja saudável a partir da carta de Paulo aos Efésios. E o nosso tema de hoje é que uma igreja saudável precisa ser unida. Uma igreja saudável precisa andar em união. Uma igreja saudável precisa andar em união. Até esse determinado momento, o apóstolo Paulo tinha focado nesta carta pontos mais teóricos, né? Um enfoque mais teórico, um enfoque mais doutrinário. A partir deste momento, o foco doutrinário, as características doutrinárias, elas continuam, mas o foco é muito mais prático. A ideia do apóstolo Paulo é de que ele vai passar a mostrar como, na prática, aqueles que foram chamados por Deus devem fazer as suas coisas diárias, as suas atividades, devem viver a sua vida, devem andar. Por isso nós temos nesse texto aqui algumas características interessantes sobre essa questão da unidade da igreja. É fato que uma igreja saudável precisa ser uma igreja que anda em união. Essas características que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Acompanhe na sua Bíblia esta primeira característica. Essa unidade é a aplicação prática de se entender os elementos da vocação. Quando nós entendemos os elementos da nossa vocação, quando nós entendemos como é maravilhoso o plano de Deus, então
uma consequência disso é que nós lutemos pela unidade. Nós vemos essa realidade no versículo 1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, da vocação a que fostes chamados. Então, rogo-vos, pois, nós temos aqui um conectivo de explicação, né? Como se Paulo estivesse dizendo, eu rogo a vocês diante tudo aquilo que eu venho dizendo anteriormente. Ou seja, por causa da vocação, por causa do mistério do Evangelho, do chamamento dos gentios, por causa do plano de Deus, da eleição, de tantas verdades maravilhosas que o apóstolo Paulo vem compartilhando anteriormente, por causa de tudo isso e diante de tudo isso, ele roga para que os crentes vivam de acordo com esse chamado. Se os crentes foram chamados com esse chamado maravilhoso para pertencer à igreja, a vocação aqui é a vocação para pertencer à igreja. Se eles foram chamados de fato, eles têm então que viver de acordo com essa vocação. E um desses modos de viver de acordo com a vocação é a unidade. Em outras palavras, se os crentes foram chamados por Deus, eles devem então viver de modo que essa vocação se justifique, ou seja, eles devem viver em união. O apóstolo Paulo destaca que ele é o prisioneiro no Senhor, versículo 1 aí. Eu, o prisioneiro no Senhor. Interessante como o apóstolo ele fala de uma coisa que para a época era considerada uma desonra, né? Estar preso. Até hoje mesmo nós temos esse caráter pejorativo, né? Em relação a uma pessoa que vai presa. Só que o apóstolo Paulo ele não se gloria aqui de uma forma desonrosa. Ele, na verdade, ele considera isso como uma grande honra, estar preso por Jesus Cristo. Estar preso por pregar o Evangelho. Será que nós teremos condições de considerar isso uma honra hoje em dia? Onde muitos hinos evangélicos falam de uma vitória, de receber uma vitória com sabor de mel, de tantas outras coisas que focaliza o ser humano. Será que teremos condições de dizer que seria uma honra para nós estar presos por causa de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ele considera isso como uma honra. Ele diz, eu, prisioneiro do Senhor. E aí ele roga que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Ou seja, eles deveriam viver de uma maneira que esteja de acordo com a vocação, com o chamado que Deus fez para eles. Destaca aqui, no versículo 1, para a palavra andeis. Vocês têm que andar de modo digno. Andar aqui diz respeito não somente a caminhar, né? Na verdade é uma figura de linguagem que diz respeito a toda a vida da pessoa. Então, andar aqui diz respeito a todas as atividades da vida cristã. Como se ele dissesse, olha, vocês têm que fazer todas as atividades da sua vida, em todas as áreas, de modo que isso corresponda à vocação maravilhosa para a qual vocês foram chamados. A segunda verdade importante a respeito dessa unidade é que essa unidade não é criada pelo homem. O ser humano não pode criar a unidade da igreja. Em essência, a unidade ela já foi feita, ela já foi criada. E nós vemos isso no verso 3, eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a ideia aqui é que a igreja tem que lutar para preservar essa unidade, essa união. Mas a igreja não faz essa unidade, porque essa unidade foi obviamente feita pelo sangue de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Então essa unidade da igreja ela é transcendente. Ela foi confeccionada pelo próprio Deus. O que o texto está pedindo para todos os crentes é que preservem essa unidade. Jesus fala sobre essa unidade que é feita por Deus. Nós vemos isso de modo assim bastante interessante em João capítulo 17, versículo 11, onde Jesus está orando ao Pai e ele diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, a unidade está baseada no plano de Deus, na vontade de Deus. O exemplo disso é essa intercessão de Jesus. A unidade não está em nosso poder, como se nós pudéssemos fazer essa unidade.
Mas nós podemos preservar essa unidade. Uma unidade que foi conquistada por Cristo Jesus. Ele chamou os crentes, isso independe de denominações, de qualquer fator humano. Todavia, há alguma coisa que está sob a nossa responsabilidade, que é preservar a unidade. E, olhando para o contexto da época, em que havia crentes que vinham do judaísmo e outros que vinham do mundo pagão, não era fácil preservar essa unidade na igreja. Os crentes se dividiam, alguns achavam que o crente não poderia comer determinado tipo de comida, outros achavam que o crente não poderia beber determinado tipo de bebida, e muitos se dividiam por causa dessas coisas pequenas. Então o apóstolo Paulo é como se ele dissesse o seguinte: olha, dentre essas coisas que não são importantes, vocês devem preservar a unidade, vocês devem abrir mão de suas vontades, de seus caprichos, de seus gostos, em prol da unidade da igreja. Nós vemos então como preservar a unidade, verso 2 e verso 3, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Com toda a humildade e mansidão, ou seja, assim que preservamos a unidade na igreja. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, para que haja unidade na igreja, os crentes devem ser humildes, devem ser educados, devem ser pacientes e devem suportar uns aos outros com amor. Se há orgulho, se há impaciência, se as pessoas se irritam por coisas fúteis, se há ódio, então não há unidade numa igreja. É necessário que haja humildade, mansidão, paciência e amor. No versículo 3, nós vemos também outras características. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quer dizer, é uma unidade, como já disse, que foi promulgada pelo Espírito Santo. Ela transcende aquilo que é humano. Por isso, essa unidade não está nas coisas supérfluas, como comer, beber, um gosto pessoal, mas está nas coisas essenciais. Por isso, preservar a unidade, verso 3, no vínculo da paz. Então, é a paz que é o vínculo, que é a dobradiça que faz com que tenhamos unidade. Lembre-se que no contexto anterior, o apóstolo Paulo havia falado que Jesus Cristo, com o seu sangue, derrubou a barreira de separação que havia entre judeus e gentios, promovendo a paz. Promovendo a paz. Eles podem agora se unir em nome de Jesus Cristo. A quarta coisa que eu quero compartilhar com todos a respeito da unidade é que preservar a unidade na igreja não é tarefa fácil, é algo difícil. Não é algo fácil, é algo difícil. Nós vemos isso também nos versículos 2 e 3. Versículo 2, onde se diz que deve-se fazer isso com toda a humildade, mansidão e longanimidade, nós temos uma palavra importante aí, um verbo, suportando-vos uns aos outros. Então, isso aponta para algo que não é fácil, né? Você suportar, você carregar um peso. Isso demonstra que, muitas vezes, para preservar a unidade, nós temos que suportar algumas coisas. Uma pessoa que quer ter razão em todas as circunstâncias, ela não está preparada para suportar. Uma pessoa que quer ver os seus direitos sendo atendidos em todas as circunstâncias, ela não está preparada para suportar. Isso diz respeito à igreja, aqui especificamente, mas também no trabalho, no casamento e assim por diante. Aqueles que querem levar vantagem em tudo acabam quebrando o vínculo da unidade, da união, em todas as esferas em que essas pessoas estão. Por isso, é necessário suportar. E suportar aponta para algo que não é fácil, que não é agradável. Não é verdade? O versículo 3 também apresenta mais uma característica que nós poderíamos salientar desse fato de que preservar a unidade não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa difícil. Versículo 3, essa expressão é interessante. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Ou seja, repito, esforçando-vos diligentemente. Ou seja, tem que haver esforço. E esse esforço tem que ser diligente, ou seja, um esforço com todo cuidado.
Se as pessoas elas se esforçassem com todo o cuidado para preservar a unidade nas igrejas, haveria menos denominações. Não haveria esse número estrondoso de 20 mil denominações cristãs no Brasil. Se as pessoas se esforçassem minuciosamente, diligentemente para preservar a unidade, não haveriam tantas separações também, tantos divórcios, tantas brigas e assim por diante. Veja, preservar a unidade não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, é uma tarefa que exige de nós esforço, trabalho, suor, lágrimas muitas vezes, abrir mão de nossos direitos muitas vezes em prol do próximo, em prol do amor às outras pessoas. E a quinta e última coisa que eu quero compartilhar com vocês a respeito da unidade, da união, dessa necessidade de os crentes estarem unidos, é que essa unidade ela tem uma base doutrinária. O apóstolo Paulo faz questão de salientar isso. Se você puder acompanhar, versículo 4 até o versículo 6, o apóstolo Paulo faz questão de destacar isso, destacar que essa unidade ela se espelha, deve ser espelhada no próprio modo de Deus agir consigo mesmo. Ou seja, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E embora sejam três pessoas, eles são um. Da mesma forma, a igreja, embora a igreja tenha vários membros, várias pessoas com várias funções diferentes, embora essa seja uma verdade, a igreja, apesar disso, ela é um só corpo. Então, o Espírito Santo não está habitando em cada pessoa, ele está habitando em um só corpo, formado por todas as pessoas que fazem parte da igreja em todas as épocas. Não podemos ter a ideia de que nós somos templo do Espírito Santo individualmente. Cada um de nós é templo onde a gente estiver. Essa não é uma verdade bíblica. A Bíblia não diz que existem vários templos do Espírito Santo. Não está no plural, templos, mas está no singular. A Bíblia diz que toda a igreja, de todas as épocas, todos os filhos de Deus são um templo, no qual habita o Espírito Santo. De modo que só podemos fazer parte dessa família se estivermos arraigados aos demais membros. E isso é o Espírito Santo quem faz. Ele nos batiza no corpo de Cristo, nos faz entrar no corpo de Cristo. Diante disso, qual é a base doutrinária, teórica, que nós temos para dizer que a igreja deve ser uma só? Deus é um só. E Paulo vai desenvolvendo isso, os versos 4, 5 e 6. Peço que você acompanhe a leitura deste texto das Sagradas Escrituras. Diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito. Veja que Paulo está apontando para um só, né? A unidade, né? Então, há somente um corpo, né? Corpo aqui é a igreja, né? Formado de todos os crentes de todas as épocas. Não existem vários corpos de Cristo, existe somente um corpo. Há somente um corpo e um espírito que faz essa aplicação no coração das pessoas, que introduz as pessoas no corpo, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Vocês foram chamados para ter uma só esperança, a ideia aqui de que nós somos chamados para um futuro glorioso. E todos os crentes terão um só futuro glorioso. Os crentes não terão destinos diferentes, eles terão um só destino, um só futuro glorioso que aguarda todos os crentes. Paulo está apontando para essa realidade, como se ele dissesse: vocês devem ser um, vocês devem ter unidade, vocês devem ter união, porque o corpo é um só, porque o Espírito é um só. É interessante o ministério do Espírito Santo, porque ele tem essa capacidade maravilhosa de fazer com que aquilo que foi decretado antes da fundação do mundo e aquilo que foi conquistado por Cristo em um momento da história, fazer com que isso seja aplicado nos nossos corações. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém conseguiria entender a Bíblia, as verdades de Deus, o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz que o homem natural, o homem em quem o Espírito Santo não está operando, ele não consegue entender as verdades espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, elas só podem ser entendidas com a ação do Espírito Santo no coração da pessoa, fazendo com que ela entenda, tenha vontade e sinta, de fato, aquilo que é a realidade.
Paulo continua falando dessa unidade doutrinária. Né? Versículo 5, versículo 4 ele diz que há um Espírito. Versículo 5, há um Senhor, a palavra aqui se refere a Jesus Cristo, essa expressão Senhor aqui, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, ou seja, um só cabeça da igreja. As pessoas discutem aí sobre quem é o cabeça da igreja, né? Se é algum apóstolo, se é algum bispo, se é papa, só que a Bíblia diz que a igreja só tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. E ele não só é o cabeça no sentido do chefe, mas ele é a cabeça no sentido orgânico, no sentido daquele que é a cabeça do corpo. De forma que, assim como o corpo não se movimenta se a cabeça não estiver mandando mensagens para os membros, assim também o corpo de Cristo não faz nada sem a cabeça, que é Jesus Cristo. Por isso, verso 5, um só Senhor, uma só fé. Essa fé aqui não deve ser entendida no sentido de que todos têm o mesmo nível de crença, todos acreditam da mesma maneira. Não, há crentes que têm uma fé pequena, Jesus já dizia, né, para algumas pessoas, vocês têm pouca fé. Há crentes que têm uma fé menor, há crentes que têm uma fé maior, mais firme, e isso pode variar, embora os filhos de Deus nunca percam totalmente a sua fé. Mas o que o texto está apontando aqui é fé no sentido de um corpo de doutrinas, né? Uma crença, que é o Evangelho. Embora os crentes acreditem de maneira oscilante, né? Tenham diferentes níveis de crença, o objeto dessa crença é um só, é o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho. Tudo isso é um pacote só, né? É um pacote dogmático só, vamos dizer assim. E um só batismo. Aqui Paulo não está falando da forma do batismo. Batismo com aspersão, por imersão. Embora nós, presbiterianos, batizemos por aspersão, nós consideramos todos os modos de batismo, desde que sejam feitos em nome de Jesus, todos esses modos são modos aceitáveis do batismo. Versículo 6 diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Agora ele vai falar do Pai, né, que age por meio de todos. Aqui todos aqui, a palavra todos e todas deve ser entendido que no contexto da separação que havia entre judeus e gentios. Agora não existe mais separação entre judeus e gentios, todos, né? Os chamados entre os judeus e os chamados entre os gentios, todos eles têm como Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diante disso, diante dessas verdades que temos mencionado aqui, que a unidade ela deve ser uma consequência do entendimento correto da nossa vocação. A unidade não é criada pelo homem. Devemos preservar a unidade, temos essa responsabilidade diante da verdade de que preservar a unidade é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, não. E de que também nós temos bases doutrinárias para falar da unidade, que é a Trindade, a obra do Pai, Filho e Espírito Santo. Diante disso, existem duas aplicações interessantes, além das que eu fui fazendo no decorrer dessa mensagem, que eu quero compartilhar com todos. A primeira questão é que é extremamente importante para a unidade da igreja o ato de a igreja se congregar fisicamente. Do ato da igreja congregar fisicamente. Hoje nós não temos a possibilidade de congregar fisicamente, nós estamos aí diante de algumas proibições e isso faz muita diferença para a igreja. Porque desde o Antigo Testamento, obviamente, o Deus que fez todas as coisas, ele sempre foi onipresente. Ele sempre esteve em todos os lugares, ele poderia ser adorado em todos os lugares, qualquer lugar que as pessoas estivessem. Ele poderia muito bem ter dito assim, olha, eu sou onipresente, cada um me adore no seu lar, dessa maneira. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Desde o Antigo Testamento, ele instituiu a reunião presencial como aspecto importante para a sua glorificação e também, olhando para este texto, para a preservação da unidade. No Novo Testamento, a mesma coisa. Quando Jesus diz
que a adoração é em espírito e em verdade, ele não está de forma alguma abolindo a reunião física dos filhos de Deus, o ajuntamento solene. Uma prova disso é que os apóstolos não entenderam essa frase de Jesus como se fosse uma abolição do culto. Pelo contrário, o texto de Atos, capítulo 4, diz que eles se ajuntavam todos os dias nas reuniões. Inclusive, o autor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. É extremamente necessário, então, o ato de congregar fisicamente. Só existe culto, verdadeiramente, na congregação, no ajuntamento físico. Essa é uma verdade bíblica que nós devemos entender. Por isso, devemos orar para que as reuniões presenciais retornem. Devemos pedir ao Senhor isso. E uma outra questão, isso aqui aponta também para a importância da convivência. Os gentios e os judeus só poderiam preservar a unidade se eles convivessem juntos. Assim como um casal seria irracional, uma pessoa que se casasse com outra somente virtualmente, não haveria unidade verdadeira. Assim também não há unidade verdadeira se os crentes não conviverem. A palavra conviver é exatamente viver junto. Isso é importante porque viver junto é difícil. É mais difícil que viver virtualmente. Quando temos contato somente virtual, não temos contato com os problemas das outras pessoas. Não temos que suportar as outras pessoas. Não temos que abrir mão de nosso tempo, muitas vezes. Fazemos as coisas do nosso modo. Mas o contato presencial físico ali abarca todo este ônus, toda essa dificuldade de conviver junto. Assim como seria bem mais fácil, em termos de convivência, para muitos, um casamento só virtual. Por isso a importância de conviver. E também isso aponta para a dificuldade. E essa dificuldade vai treinando a nossa capacidade de suportar. Isso vai aumentando, então, à medida que o Espírito Santo opera e nós vamos obedecendo, vai aumentando, então, a unidade. Por isso, diante disso, devemos louvar a Deus, porque a igreja é una e essa unidade foi feita por Cristo Jesus. É um plano da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas devemos, com todos os nossos esforços, nos esforçar por preservar a unidade. E no momento em que nós estamos vivendo, nós devemos fazer isso, tendo contato uns com os outros através dos vídeos que são compartilhados, mas também orar incessantemente diante de Deus para que haja o retorno dos trabalhos presenciais e assim possamos lidar com os problemas uns dos outros, com a realidade da convivência, que é uma realidade dura, mas maravilhosa, que produz frutos maravilhosos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Pai, mais uma vez, pedindo, ó Senhor, a tua graça, Pai querido, sobre a vida de cada um, que haja unidade em cada lar, que haja unidade em Cristo, em cada esfera da sociedade, especialmente teu povo, ó Pai, que possamos o quanto antes nos reunir presencialmente para glorificar o teu santo nome. Nós pedimos todas estas coisas, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.